Bom dia, paz e bem, irmãos e irmãs. Esse é o Evangelho do dia 5 de 5 de agosto, Evangelho de Mateus 14, de 13 a 21, cujo tema central para nós aí, Jesus que ergue os olhos, pronuncia a bênção, reparte o pão e distribui aos discípulos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que interessante esse evangelho. O encontro com Jesus, a aproximação com Jesus traz alegria aos desanimados. Aqui o evangelho já começa falando depois da morte de João Batista. Imaginemos aí, isso deve ter dado aos discípulos uma sensação até muito, muito ruim. Morreu João Batista, um grande profeta, querido do povo, né? Amado pelas pessoas, mas que era um grande profeta. Ele anunciava o evangelho, anunciava a chegada do Cristo, né? Mas também sucumbiu nas mãos de Herodes. E as multidões, Jesus foi de barco para um lugar deserto, né? Saindo um pouco da crise ali, mas a multidão vai ao encontro de Jesus. E Jesus vê aquela multidão, Jesus vê aquelas pessoas e tem por elas compaixão. O que já explicamos isso aqui no Evangelho, que é compaixão, é participar da mesma dor, né? Sentir os mesmos sofrimentos, na minha interpretação pessoal. Sentir as mesmas dores, a mesma paixão daquelas pessoas, dos discípulos, daquele povo. Então Jesus sente compaixão e quer dar a eles o melhor. E aí nós vemos então como que prossegue a multiplicação dos pães. A hora já estava adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados. Jesus fala: vocês têm que dar pão para eles, né? Mas como que nós vamos dar pão para tanta gente assim? Nós temos 5 pães aqui, alguns peixinhos. Então Jesus manda trazê-los e manda a multidão sentar e faz a multiplicação. Jesus dá a bênção, pega os pães e peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, em seguida partiu os pães e os peixes, ainda sobrou alimento, para depois, para o dia seguinte. E ainda sobrou, dizendo aqui, 12 cestos, que talvez o 12 aqui entra na linha mais simbólica, mas 12 cestos cheios. O que relata que Deus vê o sofrimento, não deixa padecer, no meu entendimento, as pessoas.
Segunda coisa, 5 pães e 5 peixes, no meu entendimento, ou os peixes, podem representar, sim, o que acontece quando nós colocamos em comum aquilo que nós temos. Se todo mundo colocar em comum um pouco do que tem, é possível alimentar a multidão faminta. Se todo mundo ajudar um pouco, para mim é um pouco bem simbólico ali, né? 5 pães, 5 peixes, ou os peixes, alimentar a esperança, mas juntos podemos, nessa atitude, né, alimentar a esperança e a vida de muita gente. Se cada um aprender, se nós aprendemos essa lição do Evangelho, nós vamos perceber que não precisamos de muita coisa para ser feliz. Precisamos ter a coragem de tirar um pouco do que nós temos, né, e dar àqueles que nada têm, não é verdade? E isso fica aí, essa proposta do Evangelho. Sempre vejo aí a partilha, né? Partilha é muito importante. Nas nossas famílias, nós partilhamos, né? A mãe, quando faz um bolo, ela falou: isso aqui é um pedaço para cada um. Quando é tudo contadinho, todo mundo come, ainda sobra, né? Quanta comida que sobra nas nossas casas, né? Muitas vezes é jogado fora. Não vamos perder alimentos, vamos dar às pessoas. Vamos guardá-los, bem guardados, né? Cuidar do alimento para não se perder. E vamos também distribuir aos famintos. Eu te desejo um ótimo dia. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, tchau.